curso do Saber Direito desta semana vai falar sobre crimes hediondos. O que diz a Constituição? Como são tipificados? Quais leis tratam do assunto? As respostas estão na aula do professor de Direito Penal, Sérgio Baltzer. Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial em diversos cursos preparatórios para concursos públicos do país. Também sou delegado de Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Esse é o nosso programa Saber Direito e essa é a nossa segunda aula sobre os crimes hediondos e equiparados e as mudanças promovidas pelo pacote anticrime na Lei 8.072 de 90. Na primeira aula, nós estudamos quais são os crimes equiparados aos hediondos, fizemos uma análise do artigo 5º, inciso 43, vimos que a associação para o tráfico não é um crime equiparado ao hediondo, vimos também que tráfico de drogas na modalidade privilegiado não é equiparado ao hediondo. E agora, o artigo 112 da Lei de Execução Penal expressamente diz que o tráfico de drogas na modalidade privilegiada não vai ser considerado equiparado ao hediondo. Estudamos qual é o critério para se definir um crime como hediondo, que é o critério legal. Estudamos a definição do crime equiparado ao hediondo. O crime equiparado é aquele que recebe o mesmo tratamento rigoroso dispensado aos hediondos. Estudamos dispositivos, ainda que breve, de maneira breve, estudamos dispositivos da lei de tortura, falamos sobre a lei de drogas e falamos sobre a lei antiterror. E agora nós vamos entrar no rol taxativo de crimes hediondos. Exato. Não é um rol exemplificativo. Então, na nossa segunda aula sobre os crimes hediondos equiparados e o pacote anticrime, você já deve anotar no seu caderno. Você já deve anotar no seu caderno. O elenco dos crimes hediondos é um elenco taxativo. O rol, como já foi cobrado em prova, o rol dos crimes hediondos é um rol taxativo. Tudo bem? Então, só será considerado crime hediondo, aliás, são considerados crimes hediondos, vamos colocar no plural, fica melhor. São considerados crimes hediondos os crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, tanto na forma tentada quanto na forma consumada. Pessoal, nos anos 90, o primeiro dos crimes hediondos, segundo a história, isso não é cobrado em prova, tá? Foi a extorsão mediante sequestro. Em 89, um ano antes da edição dos crimes hediondos, nós tivemos um sequestro de uma pessoa muito famosa no nosso país. O empresário Abílio Diniz foi sequestrado por um grupo de estrangeiros e mais um brasileiro. Isso tudo é retratado no documentário Sequestro, de Jorge Atala, que inclusive está disponível gratuitamente no YouTube. É interessante esse documentário. Na verdade, ele deveria se chamar Extorsão mediante Sequestro. Acho que por razões comerciais só se chama sequestro. Ele retrata o cotidiano das divisões anti-sequestro da Polícia Civil de São Paulo. E narra como nos anos 90 houve uma explosão do número de sequestros no estado de São Paulo e no restante do Brasil. Bom, extorsão mediante sequestro foi o primeiro dos delitos hediondos. Nós vamos estudar no momento próprio. Como é que eu devo estudar, professor, esse elenco taxativo de crimes hediondos? Esse rol taxativo? Bom, eu sugiro a vocês que coloquem em fichinhas ou que coloquem em bilhetinhos amarelos. Por quê? O elenco aumentou. Exato. O elenco aumentou com a edição do pacote anticrime. Agora nós temos quase que 2 dezenas de crimes hediondos, mais de 2 dezenas de crimes hediondos para estudar. Bom, além de você ter que estudá-los no Código Penal, além de você ter que estudá-los nas leis penais especiais, você tem que lembrar quais são hediondos e quais não são. E tem uns que deixaram de ser. Exato. Tem uns que deixaram de ser crime hediondo. Uma das maiores pegadinhas feitas, uma das maiores pegadinhas que eu já vi em prova de nível superior em direito. Envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal.
Parece até filme do Batman, né? O Coringa vai lá e vai envenenar o reservatório de Gotham City. Vamos lá. Filme não, parece aquele seriado dos anos 60 com Adam West e Burt Ward. Adam West fazia o Batman, Burt Ward fazia o Robin. Vamos lá. Envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal. Professor, por que você está falando que isso era uma pegadinha de prova de concurso? Porque, turma, envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal era hediondo, não é mais. Envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal com resultado morte era hediondo, não é mais. Então, você já vai anotar no seu caderno. Dica do professor Sérgio Baltzer. Nível superior em Direito. Eu vi uma prova para juiz, prova de primeira fase, questões de múltipla escolha. Foi da magistratura aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Prova de primeira fase, se não me engano, foi lá nos anos 2000, mas é uma questão que pode ser feita até hoje. Por quê? Você vai ver agora. Envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal com resultado morte era hediondo, não é mais. Colocaram no ano de 98 a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Exato. A falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais foi inserida na lei, esse delito foi inserido nos crimes hediondos, lá no rol dos crimes hediondos, e tiraram o envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal com resultado morte. Só que não corrigiram uma outra lei. Existe a lei de prisão temporária, que nós vamos estudar na 5ª aula. E isso, porque a prisão temporária, ela é mencionada, na lei dos crimes hediondos. Vamos deixar para o momento próprio. Pessoal, a lei de prisão temporária, ela tem um rol taxativo de crimes que admitem a prisão temporária. Então, se você estiver olhando o seu edital em processo penal, se você estiver olhando o seu edital em processo penal e tiver a Lei 7.960 de 89, isso, Lei 7.960 de 89, lá na parte de processo penal, da prisão temporária, você vai ver pela letra da lei, porque olha só, concurseiro que se preza, eu só melhorei o meu desempenho em prova quando eu comecei a ler a letra da lei. Exato. O dia que o professor de vocês começou a ler a letra da lei, aí eu comecei a passar em todas as provas de primeira fase. Aí eu escolhi onde eu ia fazer a prova, porque eu tinha pegado o macete. Letra da lei, súmula do Supremo, súmula do STJ. Agora vocês têm que ler letra da lei, súmula vinculante do Supremo, súmula do Supremo Tribunal Federal e súmula do STJ. Lógico, tem que ler os julgados mais importantes também, que às vezes eles não se tornam súmulas. E tem que saber também das teses que o STJ publica mensalmente ou a cada 2 ou 3 meses sobre determinados assuntos. Exato, agora tem teses. Teses não são súmulas. Mas vamos lá. Lei 7.960 de 89. Quando você vai ler a letra da lei, você vê que envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal, admite prisão temporária. Então eu tenho um rol taxativo, de crimes hediondos na Lei 8.072 de 90. E tem um rol taxativo de crimes que admitem a prisão temporária na Lei 7.960 de 89. E aí que está a grande pegadinha que foi feita numa prova de primeira fase, num concurso para magistratura aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, lá nos anos 2010. O crime de envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal, não é hediondo, mas admite prisão temporária. Certo ou errado? Olha que interessante. Nossa, eu achei uma das maiores pegadinhas. Essa questão é a questão difícil, que se você acertar, você já pula na frente de diversos concurseiros. O crime de envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal. Isso. Envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal. Misturar o papelão com a carne. Envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal com resultado morte. Não é mais hediondo, mas admite prisão temporária. Certo ou errado?
Certa resposta é uma assertiva que eu quero que vocês memorizem. Então, eu tenho crime que deixou de ser hediondo, mas admite prisão temporária. Qual? Envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal com resultado morte. Memorizem. Envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal com resultado morte. Não é mais hediondo, mas admite prisão temporária. Tudo bem? Olha só. O homicídio, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio e o homicídio qualificado, além do feminicídio. E eu preciso fazer uma breve incursão. Eu usava a palavra digressão, às vezes, em aula, em homenagem ao meu professor Cássio Juvenal Faria, professor de Direito Constitucional. Eu que tive aulas presenciais com ele lá nos anos 2000, as melhores aulas de Direito Constitucional que eu tive na vida, o professor Cássio Juvenal Faria. Sempre que ele ia explicar uma matéria, ele antes falava assim, eu preciso fazer uma breve digressão. Eu adorava essa palavra, digressão. Eu vou trazer agora para os anos 2020 e vou fazer uma breve incursão. Turma, quando vocês leem o livro do professor Pedro Lenza, o Direito Constitucional Esquematizado, pelo menos quando eu li numa das edições, professor Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, meu amigo, fui monitor dele num curso telepresencial, tenho amizade com ele de mais de 15 anos, nós nos falamos por telefone sempre que pudemos, faz tempo que nós nos encontramos pessoalmente, principalmente em razão da crise vivida por conta do Covid-19. Agora eu coloco para vocês a história, a fatídica história 1992. Nós temos a chacina da Candelária, a chacina de Vigário Geral, começo dos anos 90, a chacina da Candelária, chacina de Vigário Geral e principalmente a morte da atriz Daniela Pérez. Quando você lê o livro Direito Constitucional Esquematizado, quando o povo inicia, quando nós iniciamos quando nós tomamos a iniciativa de apresentar um projeto de lei no Congresso Nacional, nós temos que observar os regramentos, os dispositivos constitucionais que norteiam essa iniciativa. Mas vamos lá, numa época que não existia a internet, até existia, mas não era difundida como é hoje. Nós podíamos ter em outros países, mas eu nem ouvia dizer em 92 sobre a palavra internet. Numa época que não existia internet, pouco após a morte da atriz Daniela Pérez, a mãe dela, Glória Pérez, novelista, ela iniciou um processo de coleta de assinaturas em todo o Brasil para incluir, para inserir na lei dos crimes hediondos o homicídio qualificado. Isso, pessoal, por incrível que pareça, o homicídio qualificado ele só foi colocado no rol dos delitos hediondos no ano de 1994. Você pega pela própria letra da lei. Nos anos 90, morre a atriz Daniela Pérez, a mãe da Daniela Pérez, a autora Glória Pérez, ela inicia um movimento no Brasil para colher assinaturas para apresentar um projeto para se incluir o homicídio na lei dos crimes hediondos. Lembrando que nos anos 90, no começo dos anos 90, nós tivemos a chacina da Candelária e a chacina de Vigário Geral. Em 94, o homicídio qualificado e o homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, isso. Em 94, o homicídio qualificado e o homicídio simples, quando praticado por grupo de extermínio, ainda que por um só agente, eles são inseridos no rol dos delitos hediondos. Exato. Então, só em 94, o homicídio qualificado e o homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, delitos que foram inseridos no rol taxativo dos crimes hediondos. E eu tenho que chamar a atenção de você, meu telespectador, de você, minha telespectadora, de você, meu aluno, de você, minha aluna, por quê? Vocês aprendem isso em Direito Constitucional e em Direito Penal, parte geral. Nós estamos estudando uma lei que ela trata com mais rigor determinados delitos. Nós estamos lidando com uma lei
que trata com mais rigor determinados delitos. Se é uma lei que trata com mais rigor, é uma lei mais prejudicial ao réu. O que a Glória Pérez fez para todos nós, ela fez para as nossas futuras gerações. Porque para o caso dela, da morte da filha dela, a lei não pôde retroagir. Porque como é uma lei mais prejudicial, por quê? A Lei 8.072 de 90, ela trata com mais rigor quem comete um crime hediondo equiparado. Então, ela pune com mais rigor. Se é uma lei mais prejudicial, se eu coloco o homicídio qualificado, se eu coloco o homicídio simples, mesmo sendo simples, ele praticado por grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Se eu coloquei os dois lá no rol dos delitos hediondos, essa parte não pode retroagir para atingir o caso da filha dela, a Daniela Pérez. Então, é um dos maiores exemplos da questão que a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. A lei mais prejudicial, ela jamais retroage. A lei mais prejudicial ao réu jamais retroage. O que vocês aprendem em direito constitucional, o que vocês aprendem em direito penal? Vocês aprendem que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Quando a gente pega o porte de droga para uso próprio, crime do artigo 28 da Lei de Drogas, porte de droga para uso próprio, artigo 28. Quando nós olhamos a Lei 6368 de 76, que ela foi revogada, nós nos deparávamos com o preceito secundário, com a pena do porte de droga para uso próprio. O usuário que fosse flagrado portando droga para uso próprio, ele podia ficar detido, ele ficava preso em flagrante e só saía sob o pagamento de fiança. Lá nos anos 80, começo dos anos 90, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Olha só, aí veio a Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, e lá no artigo 28 trouxe as penas alternativas para aquele que fosse flagrado portando droga para consumo próprio. O porte de droga para consumo próprio, o artigo 28 hoje da Lei de Drogas pune com pena alternativa. No passado punia com pena privativa, hoje pune com pena alternativa. Pode ser que no futuro haja descriminalização, mas hoje, o que nós temos? Pena alternativa é muito mais favorável. Então você tem que aprender a ver quando a lei é mais favorável e quando a lei é mais prejudicial. Eu li essa história da Glória Pérez e da filha dela, Daniela Pérez, no livro Direito Constitucional Esquematizado, do professor Pedro Lenza. Então, para as minhas provas, quando eu prestava concurso público, quando eu era concurseiro em Direito Constitucional, além de ler todos os dias a Constituição Federal, eu usava o Direito Constitucional Esquematizado do professor Pedro Lenza e também usava o livro Direito Constitucional do ministro Alexandre de Moraes, livro que à época era editado pela Atlas, certo? Eram 2 livros que eu usava para estudar direito constitucional, além de ler todo dia, durante 1 hora, a lei seca, no caso, a Constituição seca. Eu fazia os comentários, eu comentava a Constituição. Vamos lá. Pessoal, então vocês vão guardar homicídio qualificado e homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio, crimes hediondos. Vocês têm que se lembrar que o feminicídio foi recentemente incluído na lista dos crimes hediondos. Eu vou colocar de uma maneira mais didática: homicídio doloso quando praticado em situação de violência doméstica ou aquelas situações postas pelo Código Penal na alteração promovida pela lei que trouxe o feminicídio para o Brasil. Tranquilo? Então, guardem para as provas: homicídio qualificado, homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio e a partir de 2015 ou 2014 foi inserido o feminicídio. Pessoal, não tem jeito. Prova de concurso público, prova objetiva, vai ter que memorizar essas 2 dezenas de crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Nós já falamos em 3 aqui. Lembrando que o feminicídio está lá como uma qualificadora. Porém, ele pode aparecer a palavrinha de maneira isolada. Eu tenho homicídio qualificado, homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, e o feminicídio. Turma, o grupo de extermínio, ele é citado no artigo 121 em seu parágrafo 6º do Código Penal. Eu tenho lá a menção ao grupo de extermínio.
O artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal, ali que trata do homicídio, nós vamos falar sobre o grupo de extermínio. Nós vamos ter a menção ao grupo de extermínio. Não tinha até o ano de 2012 ou 2013, quando uma alteração legislativa tirou do ordenamento jurídico nacional a quadrilha ou bando e colocou no Código Penal a associação criminosa. Aproveitaram para colocar a formação de milícia e fazer menção ao grupo de extermínio. Tranquilo? Homicídio privilegiado qualificado é hediondo? Turma, vamos nos lembrar daquele filme Tempo de Matar? Eu até vi outro dia, eu até revi. Tinha visto no cinema, lá nos anos 90. Tempo de Matar, com Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey, Sandra Bullock, que faz uma estagiária, Kiefer Sutherland, o herói de 24 horas, Jack Bauer. Lembra? Tempo de Matar? Militar americano que vai no tribunal e fuzila neonazistas que tinham estuprado a sua filha. Vamos lá, o pai que mata o estuprador da filha vai responder por um crime hediondo? Então, eu tenho homicídio privilegiado qualificado. Ele fez uma emboscada, o Samuel Jackson. Vocês lembram, ele vai com um fuzil AR-15 ou M16 e mata os neonazistas na saída do fórum. O pai que mata o estuprador da filha, retratado no filme Tempo de Matar. Ele vai responder pelos rigores da Lei 8.072 de 90? Pessoal, prevalece de maneira esmagadora na doutrina e na jurisprudência que a hediondez não se coaduna com o privilégio. Não dá para colocar de um lado o hediondo, a hediondez, e do outro o privilégio e colocá-los para caminhar junto. Aqui é repugnante, causa asco, aqui eu tenho privilégio. O pai que mata o estuprador da filha, aquele que traiu a pátria. Mas isso é exemplo de livro de direito penal lá dos anos 50. Vamos nos ater aqui e usar o filme Tempo de Matar. Para a prova de concurso, principalmente prova de segunda fase e prova oral, você que presta provas com nível superior em direito, homicídio privilegiado qualificado não é hediondo. Por quê? O privilégio não se coaduna com a hediondez do delito. Vamos recapitular, hein? Tráfico privilegiado não é equiparado ao hediondo. Vamos recapitular. Qual é a essência do estudo para concursos públicos? O que ajuda o concurseiro a passar em provas de concurso público? Qual que é um dos fundamentos do estudo para concurso público? É a revisão. É você revisar a matéria estudada, como eu estou colocando aqui para vocês, revisando uma assertiva da primeira aula. Tráfico de drogas na modalidade privilegiada não é equiparado ao hediondo. E agora eu venho e coloco para vocês mais uma assertiva para você memorizar para as provas de concurso, principalmente quem está prestando concurso um nível superior em direito. Homicídio privilegiado qualificado não é hediondo. Por quê? O privilégio, aliás, desse lado eu tinha colocado a hediondez. A hediondez não se coaduna com o privilégio. Tudo bem? Então, anotem aí, no caderninho de vocês. Eu tenho como crimes hediondos, nossos primeiros crimes hediondos da aula de hoje. Homicídio simples, praticado por grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Homicídio qualificado, feminicídio, e você vai saber que homicídio privilegiado qualificado não é hediondo. Quase que eu falei equiparado, quase, mas não falei. Tudo bem? Daí, pessoal, nós temos agora, nesse momento agora, eu acho mais difícil de memorizar. Nós vamos ter 2 crimes hediondos que eles foram colocados em 2015. E eu acho, assim, extenso o dispositivo que o legislador colocou na 8.072 de 90. E assim, eu olho e falo, nossa, mas ficou difícil agora para o amigo concurseiro, ficou difícil para a amiga concurseira. Lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Olha só, lesão corporal
de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Lembrando, tá? Mencionei a lesão corporal seguida de morte. Em 2009, o CESP anulou uma questão da prova da Polícia Federal. Era concurso para agente e também para escrivão, um concurso em que as vagas estavam no norte e no nordeste do país, 2009. Lesão corporal seguida de morte é um crime pré-ter-doloso. Crime pré-ter-doloso, crime que é agravado pelo resultado. O examinador, ele admitiu duas formações. Vamos ser didáticos com vocês, todos que estão em casa, nos assistindo. Vamos ser didáticos, eu vou tentar ser o mais didático possível. Lesão corporal seguida de morte, crime pré-ter-doloso. Eu tenho dolo na conduta antecedente, que é a lesão, tenho dolo na conduta antecedente. Para alguns, como eu aprendi dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente, que é a morte. O sujeito tem a intenção de lesionar e acaba matando culposamente a vítima. Tudo bem? O sujeito tem o dolo de lesionar e acaba matando culposamente a vítima. Nós temos um caso aqui no Distrito Federal de um policial que foi bater com a coronha da arma na nuca do perseguido e quando ele bateu a arma na coronha, quando ele bateu com a coronha da arma na nuca do perseguido, a arma disparou. Ele não tinha a intenção de matar, ele tinha a intenção de lesionar e acabou acarretando a morte do indivíduo. Lesão corporal seguida de morte. Dolo na conduta antecedente, culpa na conduta consequente. De novo, que eu dei uma gaguejada. Dolo na conduta antecedente, culpa na conduta consequente. Eu aprendi assim. Meus professores, lá em São Paulo, nos cursos presenciais, me ensinaram assim. Só que recorreram da assertiva. Lá na prova do CESP que eu mencionei, final dos anos 2000, lá em 2009, prova que mandou o pessoal para o norte e para o nordeste do país. Quem recorreu falou assim, não, é admissível a seguinte formação também. Dolo na conduta antecedente, culpa no resultado. O CESP falou ok, anulou a questão. Então eu tenho duas formações aqui. Dá para ensinar de duas maneiras. Quando eu tenho lesão corporal seguida de morte, dolo na conduta antecedente, culpa no resultado. Ou, como eu aprendi, dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. E se você for olhar mesmo a morte, não é uma conduta essa situação. Na verdade, quem fala culpa no resultado é quem está correto. Tudo bem? Só que o CESP anulou a questão lá no ano de 2009. Bom, sinto lhes informar, mas é extenso, é tão extenso que o próprio professor tem que ter uma colinha aqui para colocar para vocês. Os crimes que foram inseridos em 2015 no rol taxativo de delitos hediondos. Lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando elas forem praticadas contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 da Constituição, quer dizer, membros das Forças Armadas, ou 144 da Constituição, capítulo da Segurança Pública. Então, lesão corporal seguida de morte, lesão corporal gravíssima, quando praticados contra membros das Forças Armadas ou membros das forças que estão relacionados no capítulo da Segurança Pública lá na Constituição Federal, certo? Além da autoridade. Olha só, lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte quando praticada contra a autoridade ou membros das Forças Armadas ou membros das instituições policiais que estão lá no capítulo da Segurança Pública na Constituição. E lá nós veremos, no 144, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Municipal. Tudo bem? Além disso tudo, pessoal, integrantes do sistema prisional, recentemente, alguns integrantes, os integrantes do sistema prisional passaram a ser chamados de Polícia Penal. E também Força Nacional de Segurança Pública. Força Nacional de Segurança Pública. Agora, esse crime de lesão corporal gravíssima ou
o crime de lesão corporal seguida de morte, ele deve ser praticado contra essas pessoas quando no exercício da função delas ou em decorrência da função. E olha só, não é só elas que são vítimas, tá? Pode ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo em até terceiro grau em razão dessa condição. Agora, pessoal, sinceramente, eu fico feliz como delegado de polícia que houve essa alteração na lei dos crimes hediondos para proteger os policiais, as autoridades, os membros das Forças Armadas, os membros da Força Nacional de Segurança, os policiais penais, os parentes de todos eles. Eu fico muito contente. O problema é ter aplicação prática. Lesão corporal, o autor ou os autores, as pessoas que vão cometer lesão corporal de natureza gravíssima ou lesão corporal seguida de morte, a única situação que eu estou imaginando aqui é um delegado de polícia sendo agredido num restaurante em razão de uma investigação. E dessa agressão, ele acaba com uma lesão corporal gravíssima ou venha a morrer. Mas aí que eu vou perquirir o dolo, eu vou investigar o dolo dos agressores ou do agressor. Na situação real, na situação dos fatos, os autores ou o autor, eles vão para matar essas pessoas. Então, às vezes, eu olho para o dispositivo e acho que ele é inócuo. Ou, por exemplo, pensando aqui com os meus botões, o filho de um delegado, Deus nos livre e guarde, o filho de um militar, o filho de um membro da Força de Segurança Nacional é agredido dentro de uma danceteria, lá durante uma brincadeira dançante, como diriam os antigos, por conta do ofício do pai, que é policial. Então, assim, eu penso numa situação para poder aplicar esse dispositivo. E não chego a vários exemplos, eu chego a poucos exemplos. Porque quem vai para cometer tais delitos, eu vou ter que perquirir o dolo para realmente ter certeza que a pessoa foi com a intenção de lesionar e não de matar. Aí eu acabo olhando e falo, pô, mas isso aqui é inócuo. É a mesma situação do homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio. No final das contas, acaba sendo um homicídio qualificado. Aí você deve estar se perguntando aí em casa, ô Balter, mas e aí, o que eu faço? Não pensa na prática, não pensa na prática. Memoriza a letra da lei, memoriza o rol taxativo dos crimes hediondos. Então, nós estudamos até agora. Você vai ter que saber. Divagações à parte, viagens à parte, vamos nos ater ao que cai em prova. Cai em prova, quais são os crimes hediondos? Bom, até agora que nós estudamos, homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Feminicídio e o homicídio qualificado. Aí nós começamos a estudar lesão corporal gravíssima, lesão corporal seguida de morte quando praticada contra a autoridade, quando praticada contra os membros das Forças Armadas, quando praticada contra os membros das instituições policiais do capítulo da Segurança Pública da Constituição, quando praticada contra os membros da Força Nacional de Segurança e contra os policiais penais. Quando eles estiverem no exercício da função ou em decorrência dela, e também quando esses crimes forem praticados contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. E olha, quando atacar o cônjuge, o companheiro e o cônjuge, o companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, tem que ser um ataque em razão da função exercida pelo parente. Tudo bem? Eu acho esse aqui, turma, o mais difícil. Aliás, esse dispositivo, que está no artigo 1º, inciso 1º, letra A, de amor, eu acho mais difícil de memorizar. Acho mesmo, acho mais difícil. Nós chegamos no ponto mais difícil de memorização. Depois vai ficar tudo mais fácil, tá? Eu vou colocar as polêmicas, mas esse aqui, eu até dei uma devagada, falei, pô, esse dispositivo no fim vai ser inócuo no dia a dia, no cotidiano policial. Ele nos protege. Fico contente do legislador ter olhado com bons olhos para nós, autoridades, para os agentes prisionais, aliás, para os policiais penais, os membros das Forças Armadas, os membros das Forças de Segurança Pública que estão previstos no artigo 144, os parentes deles. Então, assim, eu fico feliz que o legislador olhou com outros olhos para a gente, mas acaba sendo inócuo. E a gente tem que... Só que aqui a nossa aula é voltada para concursos públicos. Então, memoriza. Homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio, homicídio qualificado, feminicídio, tudo bem? E lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte quando praticado contra a autoridade,
membros das Forças Armadas, membros das instituições previstas no artigo 144 da Constituição Federal, que é a segurança pública, policiais penais, membros da Força Nacional de Segurança, em razão do exercício da função e, vamos lembrar, cônjuge e companheiro e também cônjuge, companheiro e parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Bom, vamos agora para outros crimes hediondos. Pessoal, antes de mais nada, o pacote anticrime corrigiu uma excrescência no direito penal. Isso, em 2018, o roubo com emprego de arma branca, roubo com emprego de faca, adaga, punhal, o roubo com emprego de arma branca havia se tornado roubo simples. O pacote anticrime veio e corrigiu o Código Penal, tornando o roubo com emprego de arma branca roubo circunstanciado. Então, quero que vocês anotem uma matéria de direito penal, parte especial. O roubo com emprego de arma branca, com o pacote anticrime, voltou a ser roubo circunstanciado. Ele tinha se tornado roubo simples e agora o legislador corrigiu a excrescência e voltou a ser roubo circunstanciado. Só que tem um detalhe, tá? Você já vai marcar no seu caderninho. Roubo com emprego de arma branca não é crime hediondo. Tranquilo? Você não pode errar isso, é questão fácil. Roubo com emprego de arma branca não é crime hediondo. Bom, nós tínhamos até 2020 apenas o roubo seguido de morte. Até uma vez um professor me corrigiu, que eu falava roubo seguido de morte, roubo seguido de morte, roubo seguido de morte. Na verdade é o latrocínio. Tudo bem? Então, eu tenho que até 2020, latrocínio era o único crime, era a única das modalidades de roubo, assim, vamos ser mais didático com o público, o roubo seguido de morte, que o professor falou, não, para de falar roubo seguido de morte, para de falar, isso foi numa aula em 2009, na sala dos professores, ele virou para mim e falou, não, não fala assim, fala... Era o jeito que eu me expressava com os alunos que não eram formados em direito. E aí, vamos lá, até 2020, até janeiro de 2020, até o advento do pacote anticrime, só o latrocínio, apenas o latrocínio era a única modalidade de roubo que era considerado hediondo. Tudo bem? Então vamos deixar de uma maneira didática para o público. E agora, Baltzer? Agora nós temos que observar o rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, porque o pacote anticrime colocou novas modalidades de roubo como crimes hediondos. Tudo bem? Então, vamos lá. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, algo que eu sempre defendi nas minhas aulas de legislação penal especial, principalmente quando eu falava sobre o critério para se definir um crime como hediondo. Olha só, roubo com restrição de liberdade. Como eu expliquei na primeira aula, até 2020 ele não era crime hediondo. Eu achava um absurdo, como delegado de polícia, o roubo com restrição de liberdade não ser crime hediondo. Vamos lá, exemplo para vocês, recapitulando aquele exemplo da nossa primeira aula. A pessoa está fazendo compras num supermercado. Quando ela vai com os saquinhos até o carro, ela abre o porta-malas e coloca os saquinhos. Vem o roubador e a arrebata, colocando-a aonde? No porta-malas do veículo. Ele sai aqui do Distrito Federal e vai no sentido de Unai, comarca de Unai, no estado de Minas Gerais. Entre o trajeto Distrito Federal e a comarca de Unai, a vítima é solta no meio do nada. O roubador vira para a vítima e fala, corre e não olha para trás. O roubador leva, o roubador subtrai a carteira, o carro e o aparelho de celular. Em momento algum, ele passou em caixa de autoatendimento, e eu quero que vocês fixem na expressão caixa de autoatendimento, o autoatendimento das agências bancárias. Em momento algum, o criminoso passou no autoatendimento. Bom, o que é que eu tenho? A vítima foi mantida como refém para garantir a fuga da ação policial, garantir a fuga do roubador, a fuga dos roubadores da ação da polícia. Então, a vítima é mantida como refém para garantir a fuga dos criminosos, para que a polícia não tome conhecimento de que um crime contra o patrimônio acabou de acontecer. Para mim,
Desde que eu entrei na Polícia Civil do Distrito Federal, para mim o roubo com restrição de liberdade deveria ser hediondo, mas não é o critério policial que é adotado no Brasil, é o critério legal. Quem define é o legislador. E em 2020, com o pacote anticrime, o roubo com restrição de liberdade, ele foi inserido no rol taxativo da Lei 8.072 de 90. Agora, você vai ter que ter uma pequena atenção. Aliás, eu sei que você já está atento à nossa aula aqui no programa Saber Direito. Eu quero mais atenção agora. Você não pode confundir roubo com extorsão. Tudo bem? Por quê? Eu acabei de passar um exemplo para vocês que pode parecer sequestro relâmpago, mas não é. O sequestro relâmpago, na verdade, é o crime de extorsão com restrição de liberdade. É o artigo 158 do Código Penal. Então, o roubo com restrição de liberdade está no 157, tudo bem? O sequestro relâmpago está no 158, parágrafo 3º do Código Penal. Olha só, extorsão com restrição de liberdade, o sequestro relâmpago. Olha só, extorsão na forma simples, eu já quero que você guarde aí. Extorsão na forma simples não é crime hediondo. Extorsão na forma simples não é crime hediondo. O indivíduo é casado e sai com uma moça. A moça começa a manter relações com ele com frequência. Eles passam a ser amantes. Um dia ele vai terminar um relacionamento, só que ela já tem todas as conversas gravadas, ela já tem fotos dos dois, e ela vira para ele e fala: se você não me der dinheiro, eu vou contar tudo para sua esposa. Pronto, isso é uma forma de extorsão. Extorsão na forma simples não é crime hediondo. Qual que é a diferença do roubo para a extorsão? No roubo, eu tenho despojamento do bem. Se uma pessoa entra num caixa de autoatendimento, saca o dinheiro, põe na carteira e sai do banco e vem o criminoso, ele vai conseguir subtrair essa carteira com dinheiro de qualquer forma. Por quê? Mesmo que ele tenha que dar um tiro contra a vítima e matá-la, e aí nós teremos o latrocínio, ele vai conseguir acessar a carteira dessa pessoa. Então a pessoa foi lá e sacou o dinheiro, saiu de dentro do banco, é a chamada saidinha. Quando a pessoa sai de dentro do banco, ela é abordada por um criminoso ou por dois. Os criminosos querem a carteira. Eu tenho um roubo. Querendo ou não, eles vão acessar aquela carteira, mesmo que para tanto ele tenha que dar eles tenham que dar um tiro na vítima, cometendo um latrocínio. Quando é que eu tenho a extorsão? A extorsão, você tem que guardar que a extorsão depende de uma mínima contribuição da vítima. A extorsão depende de uma mínima contribuição da vítima. Vamos lá, a vítima entra num caixa de autoatendimento, só que o criminoso entrou atrás. O criminoso pôs a arma na nuca da vítima. Você olha para o caixa de autoatendimento, você pensa: como é que o criminoso vai acessar o caixa de autoatendimento e o dinheiro sem a senha? Então, a diferença do roubo para a extorsão é que na extorsão há uma mínima contribuição da vítima, digitar a senha, assinar a cártula de cheque com a assinatura que está lá no banco. Na extorsão, há uma mínima contribuição da vítima para a conduta do agente. No roubo, há despojamento do bem. Agora vamos lá. Qual é a diferença do roubo com restrição de liberdade para o sequestro relâmpago? Agora, um detalhe para vocês todos. Nosso professor Rogério Greco, que é professor de todos nós, todo mundo que é formado em Direito, já leu uma das obras do professor Rogério Greco. Se você estuda para concursos com nível superior em Direito, você precisa passar pelas posições do professor Rogério Greco. Ele tem livros fantásticos da editora Ímpetus. Eu mesmo recebia como cortesia por ser professor. O professor Rogério Greco, ele tem uma posição peculiar em relação ao roubo e à extorsão. Ele fala que diante da mira de um revólver, e ele tem razão, ele não deixa de ter razão. A minha aula aqui é didática para vocês, mas se eu for ver de uma maneira técnica, o professor Rogério Greco tem razão. Na mira de uma arma, não importa, a pessoa acaba cedendo a senha, tendo assim a extorsão.
O professor Rogério Greco, ele fala que quando a pessoa está sob a mira de um revólver, pouco importa se é roubo ou extorsão. Eu concordo com ele, porém eu preciso explicar as diferenças de roubo e extorsão e é essa. No roubo eu tenho o despojamento do bem. Na extorsão eu dependo, para ter o crime, de uma mínima contribuição da vítima, por exemplo, digitar a senha. E quando é que vem o sequestro relâmpago? Lembrando a todo mundo que o pacote anticrime colocou o sequestro relâmpago com ocorrência lesão corporal ou morte como crime hediondo. Sim, em 2020, o sequestro relâmpago com resultado lesão corporal ou morte foi colocado no elenco dos crimes hediondos. Não vai estar escrito lá no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, não vai estar escrito sequestro relâmpago, vai estar escrito extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima com ocorrência da lesão corporal ou morte. Tudo bem? Então vamos lá. Qual que é a diferença do roubo com restrição de liberdade para o sequestro relâmpago? Turma, a pessoa está saindo aqui de um shopping lá na Asa Sul, certo? Quando a pessoa está com o carro na cancela do shopping, o criminoso entra pela porta do passageiro e coloca a arma contra a cabeça da vítima. A pessoa anda com o criminoso por 20 minutos até chegar num caixa de autoatendimento aqui no final da Asa Norte. O criminoso manteve a vítima como refém durante 20 minutos. Chegou no caixa de autoatendimento, lá no final da Asa Norte, o sujeito disfarçou a arma, a vítima foi lá, digitou a senha, o dinheiro caiu, a vítima entregou o dinheiro para o criminoso e o criminoso deu no pé. O que eu acabei de contar para vocês é o sequestro relâmpago. Eu já vi uma prova para juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, prova realizada no ano de 2004, que perguntava exatamente o que eu estou colocando. Roubo, a diferença de roubo com restrição de liberdade. Nós vamos abordar isso, roubo com restrição de liberdade, perdão. A prova do Tribunal de Justiça da Bahia colocava isso. O candidato tinha que elaborar uma sentença no âmbito do direito penal, uma sentença condenatória no âmbito do direito penal, uma sentença penal condenatória em que nós tínhamos que analisar o roubo com restrição de liberdade e o sequestro relâmpago. Foi um concurso feito pelo CESP, a prova foi realizada no ano de 2004, Tribunal de Justiça da Bahia. Roubo com restrição de liberdade e a diferença para o sequestro relâmpago. Na época, nós não tínhamos ainda o sequestro relâmpago, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos que analisar o roubo com restrição de liberdade e a extorsão mediante sequestro, porque o sequestro relâmpago ele só foi introduzido no ordenamento jurídico em 2009. Tudo bem? Então, nós precisamos ficar atento a isso e nós vamos trabalhar com mais afinco as demais modalidades de roubo que se tornaram crimes hediondos e o sequestro relâmpago na aula 3. Tudo bem? Guarda só, sequestro relâmpago, a pessoa é arrebatada num shopping, fica 20 minutos sobre a mira de um revólver, vai até um caixa de autoatendimento, tira o dinheiro, entrega para o criminoso e o criminoso dá no pé. Isso é sequestro relâmpago, tá? Dá para ter os dois crimes em concurso? Dá. Dá para ter o roubo em concurso com sequestro relâmpago. Mas vamos ficar no exemplo de que o criminoso arrebatou a vítima, ficou 20 minutos com ela, foi num caixa de autoatendimento, a vítima digitou a senha, caiu o dinheiro, foi entregue o dinheiro e o criminoso deu no pé. Não levou carteira, não levou celular e não levou o carro. Tudo bem? Não levou nada, só levou o dinheiro que estava no caixa de autoatendimento. Para pensar sempre, tem um caixa de autoatendimento. Como é que o criminoso vai acessar o dinheiro se a vítima não digitar a senha? Certo? E coloco mais para vocês, é muito comum hoje o cara só pegar o dinheiro, porque com as tecnologias, os celulares podem ser rastreados, principalmente por conta do chassi do telefone, que é o e-mail. Certo? Nós, delegados de polícia, pela Lei 12.830 de 2013, nós podemos requisitar dados de pessoas que cadastrem os chips naqueles celulares roubados e furtados. E ainda isso tudo, a gente ainda precisa constar e consultar. A gente consta o telefone como roubado ou furtado nas ocorrências e consta ainda na Anatel. Fora isso tudo, nós checamos se ele tem restrição ou não nessa agência. Tudo bem? Vamos para o nosso quiz da segunda aula. A
a respeito de crimes hediondos, assinale a opção errada. Então, nós estamos analisando a opção errada. Cuidado, turma, que uma vez o professor não olhou direito o cabeçalho e analisou de maneira totalmente equivocada. Era assim, da questão 75 a 80, assinale a opção certa. Eu não analisei, eu fui analisando uma por uma sem ver o cabeçalho geral. Então tá aí, a respeito de crimes hediondos, assinale a opção errada. Letra A, a tortura, tráfico de drogas e o terrorismo são crimes equiparados aos hediondos, bem como são insuscetíveis de fiança, anistia, graça e indulto. Tá perfeita a letra A, tá correta, é o que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas. Letra B, para que se considere um crime hediondo, ele deve ser sempre qualificado. Letra C, considera-se hediondo o homicídio simples praticado em ação típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. E letra D, o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo é tratado pela lei como hediondo. Olha lá, letra A, letra B de Baltzer, letra C ou letra D? Vamos lá, letra B. Essa é a errada, B de Baltzer. Para que se considere um crime hediondo, ele deve ser sempre qualificado. Pessoal, olha o equívoco aqui dessa alternativa. O estupro, certo? Na forma simples, ele é considerado crime hediondo. Nós veremos isso na nossa próxima aula. Então, o estupro, por exemplo, quando é praticado na forma simples, ou o estupro de vulnerável na forma simples, são crimes considerados hediondos. Então, não há necessidade do crime ser qualificado para que ele seja hediondo. Tudo bem? A letra C considera-se hediondo o homicídio simples praticado em ação típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Nós vimos na nossa primeira aula, que é um crime hediondo. E a letra D de dado, nós veremos na aula número 3, aqui do nosso programa Saber Direito, o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo é tratado pela lei como hediondo. Na letra D, pessoal, nós tivemos um avanço na legislação no combate à criminalidade ao tratar o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso restrito como crimes hediondos. Tudo bem? Nós veremos isso na nossa terceira aula, tá? Vamos para a próxima pergunta. Os crimes hediondos equiparados não incluem. Os crimes hediondos equiparados não incluem. Letra A, estupro. Letra B, a extorsão mediante sequestro. Letra C, a falsificação de produto destinado a fins terapêuticos. E letra D, de dado, a associação permanente para o tráfico ilícito de substância entorpecente. A, B, C ou D? Vamos lá. Pessoal, esse tipo de pergunta é muito comum em prova de concurso público, principalmente prova objetiva, claro. Por quê? Eles querem testar, os examinadores, os seus conhecimentos acerca de quais crimes são ou não hediondos, quais crimes são ou não equiparados aos hediondos. Vamos lá, letra A, estupro. Sim, o estupro, 213 do Código Penal, crime hediondo. Lembrando que nós temos também o estupro de vulnerável, artigo 217, letra A do Código Penal. Nós veremos na próxima aula, na aula 3, não percam. Letra B, a extorsão mediante sequestro, crime hediondo. Nós veremos na nossa aula 3 mais sobre a extorsão mediante sequestro e desde já não confunda roubo com restrição de liberdade, com sequestro relâmpago, com extorsão mediante sequestro. Aqui vocês vão aprender comigo que é aquele caso da francesa Ingrid Betancourt, que ficou muito tempo em poder das Farc. Ou aquilo que vocês viram no filme do Mel Gibson, O Preço de um Resgate, quando o filho dele é sequestrado por policiais corruptos. Certo? Não confunda sequestro relâmpago com extorsão mediante sequestro. Eu citei um documentário aqui que se chama Sequestro, mas na verdade deveria se chamar Extorsão mediante sequestro. Aquele filme do John Travolta, O Sequestro do Metrô 123, deveria se chamar Extorsão mediante sequestro do Metrô 123. Vamos lá, letra C, de Cebola, a falsificação de produto destinado a fins terapêuticos é crime hediondo. E letra D, de dado, olha lá, eu tratei isso na nossa primeira aula. Revisar é sempre preciso na vida de um concurseiro. Associação para o tráfico de drogas não é crime equiparado ao hediondo, então você tinha que marcar a letra D de dado. Dos crimes abaixo, qual não é hediondo ou assemelhado?
Letra A, o crime de genocídio. Letra B, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Letra C, de cebola, o crime de comércio ilegal de arma de fogo. E letra D, o crime de corrupção passiva. A, B, C ou D. Pessoal, qual crime não é hediondo? Então, ou equiparado, também conhecido como assemelhado. Letra A, crime de genocídio, é hediondo. Letra B, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Hediondo nós vamos estudar na próxima aula, assim como o comércio ilegal de arma de fogo, crime previsto no artigo 17 do Estatuto de Desarmamento. Letra D de dado, corrupção passiva. Corrupção passiva não é crime hediondo, muito menos equiparado. Então você teria que anotar a letra D de dado. Pessoal, eu sou Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial de diversos cursos preparatórios do Brasil. Também sou delegado de Polícia Civil do Distrito Federal desde 2006. Se você tiver alguma dúvida da nossa aula de hoje, pode me procurar nas minhas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo meu canal no YouTube. É só colocar meu nome, Sérgio Baltzer, lá no buscador. Mande a sua dúvida que em pouco tempo eu conseguirei resolvê-la. Pessoal, eu gostaria de agradecer a produção, a todos os funcionários que estão envolvidos aqui na gravação do nosso programa. Queria agradecer de coração pela atenção e pela gentileza dispensada no dia de hoje e gostaria de agradecer a você, telespectador, pela audiência do nosso programa Saber Direito. A sua audiência é sempre um sinal de prestígio para nós aqui da TV Justiça. Até a nossa próxima aula. Tchau! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.